Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de falar sobre competência e eu acho isso fundamental porque eu vejo muitas pessoas querendo ganhar mais dinheiro, ter um relacionamento melhor, ou seja, querer os frutos de uma vida boa sem se perguntar, mas eu sou a pessoa capaz de gerar esses efeitos? Eu tenho em mim a capacidade de alterar a realidade de determinado modo? Ou seja, as pessoas querem usufruir os benefícios sem ser capazes de gerar os benefícios. Ou seja, é uma coisa impossível. Se você quer ter uma vida melhor, seja na sua carreira, seja na vida pessoal, você precisa aumentar a sua competência, sua capacidade de execução, sua capacidade de gerar efeitos intencionais na realidade. E essa ideia de competência eu acho fundamental porque a competência vai além da teoria. E de certo modo no Brasil a gente tem meio que dois extremos. Você tem aquele cara que não gosta de estudar e faz tudo de um jeito meio intuitivo, e tem aquele outro cara que só gosta de estudar e só pensa em teoria. E a competência vai além dessas duas coisas. Você não pode virar competente apenas na intuição, apenas no feeling, simplesmente fazendo as coisas. Você precisa de reflexão e de estudo. Mas não é exatamente a teoria que lhe dá a competência, esse é o grande erro. A teoria, como eu já falei aqui várias vezes, ela lhe dá esse mapa geral de como o mundo funciona. Você precisa mais do que isso para se tornar competente. E eu sei que alguns de vocês estão pensando, eu já sei, eu preciso de técnicas. E esse é um outro problema, porque o pessoal mais pragmático e o pessoal que está nesse caminho meu de autoaprimoramento, eles ficam fissurados em técnicas. E eles acham que ter uma técnica, ter um hack, um truque, é o que está faltando. Não é. A verdadeira competência vai além da técnica. Porque a técnica é importante e o domínio dos elementos técnicos você tem que ter em cada área que você for atuar, você tem que ter certos elementos técnicos, você tem que dominar aquilo. Mas a verdadeira competência está em saber o time e o contexto da utilização dessas técnicas. Você pode ter 1000 técnicas e se você usa na sequência errada, ou no momento errado, ou no contexto errado, aquilo não vai dar certo. Então o desenvolvimento da competência, da expertise, ela passa por isso. Você tem um elemento teórico de saber como o mundo funciona, é um elemento importante. Você tem um elemento técnico que também é importante, mas você tem essa coisa que a gente poderia chamar de conhecimento tácito, que é tudo aquilo que não está codificado, que é aquelas coisas que estão implícitas, que você tem que conhecer por meio da experiência. E além de tudo isso, quando você tiver esse conhecimento, você tem que também saber se dominar, controlar você mesmo, saber como usar a sua personalidade para projetar esse efeito. E o que mais tem por aí é o sujeito empolgado com a técnica X, sem ter a personalidade capaz de fazer aquela técnica ser útil no momento adequado. Então, quando a gente age no mundo, a gente não age no mundo por meio de uma teoria. Você pode ter a teoria mais sofisticada, mais elaborada do mundo e você não ter aquela capacidade pessoal de agir. E aí, se você não tem essa capacidade pessoal de agir, a sua teoria não vai lhe ajudar, não vai servir, porque você não vai conseguir desencadear os efeitos necessários. E esses efeitos são, como eu falei, necessários na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Se você quer ser um bom marido, uma boa esposa, você tem que ser capaz de fazer o bem ao próximo. Você tem que ser capaz de resolver um problema, trazer paz, trazer conforto, trazer tranquilidade para as pessoas. E isso vai vir da sua personalidade, não da teoria. Então a teoria é importante, claro que é, mas a teoria é pouco, a gente não pode ficar só na teoria. A teoria é só um esquema que guia o nosso aprendizado. A gente tem que usar esses esquemas, mas a gente tem que se desenvolver enquanto pessoa, ou seja, desenvolver competências, aprender a dominar nós mesmos e aprender a executar de modo intencional. E essa, de certo modo, é a minha ideia aqui. Por isso que eu falo em vida concreta. Não é que eu seja contra a vida intelectual. A vida intelectual é a base, porque a inteligência é a base do aprendizado. Mas a vida intelectual é um meio para você alimentar a sua existência. Ela não pode surgir, surgir como uma espécie de fuga da realidade ou fuga da existência. Ela é uma intensificação da existência. Então você tem que começar na realidade, em quem você é, e usar esse aprendizado para crescer enquanto pessoa. Então é por isso que eu falo em vida concreta. De novo, não é contra a vida intelectual, mas é uma defesa da vida intelectual a serviço da nossa vida do dia a dia.